Hoje é a segunda parte que nós não conseguimos terminar no outro estudo. Nós estamos terminamos na sexta taça, né? Nós paramos na sexta taça. Eu vou só recordar e vai ter um intervalo, eu vou explicar direitinho como vai ser, né? Apocalipse capítulo 16, eu vou repetir o 12, que é a sexta taça. Bíblia aberta, Apocalipse 16, vou repetir o versículo. Nós vimos que o sexto anjo, versículo 12, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então veja que o grande rio Eufrates, que faz divisão ali no Oriente Médio, né, que faz a divisão, ele vai se secar para os reis do Oriente, nesse período da grande guerra, né, que a guerra do Armagedon, o rio Eufrates vai se secar para fazer caminho para os reis do Oriente. Quem ocupa o Oriente? O Oriente ocupa China, ocupa Japão, ocupa Coreia, tanto do Sul como a Coreia do Norte, né? Então, esses reis da Ásia, do Oriente, do Alto Oriente, né? Que o Oriente Médio pega Israel, Irã, Iraque, né? Ali parte da Turquia, né? Que a Turquia ela é transcontinental. Ela tanto pega parte da Europa como parte da Ásia, né? Então, esse Oriente aqui, o Alto Oriente, é tudo na Ásia. Agora, a Ásia Menor é aquela onde pega Israel, Irã, né? Então, esses reis do Oriente, que são China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, aqueles ali, né? Ali também os vizinhos, né? Rússia, essas coisas, tudo, o rio Eufrates vai se fechar para dar caminho, abrir caminho para lembra que nós estudamos que eles vão se ajuntar no grande Armagedon, que é o Vale do Meguido, o Vale do Armagedon, onde vai existir essa grande guerra. Então, quando eles vão se reunir, vão continuar lendo, versículo 13, e da boca do dragão, e da boca da besta, da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja que esses espíritos, lembra que nós estudamos no capítulo 13 de Apocalipse, na revelação da trindade satânica, da besta, do falso profeta, do dragão, que eles faziam um prodígio, milagres, né, que enganava todo mundo. Então veja que esses espíritos que atuam nesses personagens, no falso profeta, na besta, do dragão, eles vão então sair desses personagens e vai convocar todos os reis da terra, né? Para convocar para guerrear contra Israel, a guerra é contra o próprio Senhor Jesus, mas eles vão guerrear fisicamente contra os israelitas, contra Israel, o alvo é Israel. E lembra que nesse momento, esses espíritos vai ajuntar de todo mundo, os reis de todo mundo, para congregar na batalha. O que significa isso? Nós vimos lá no capítulo 14, não sei se os irmãos se lembram, que quando houver a vindima das uvas, que significa... Vamos ler lá, só para a gente ver como... Capítulo 14, para vocês acompanharem. Nós já tivemos desse estudo. Vamos ler a partir do 19 e 20. Ó, e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos,
pelo espaço de 1.600 estádios, né? Então veja que é em torno de quase 300 quilômetros, né? Então veja que esse lagar da ira é aqui no Armagedon, quando os reis da terra eles vão reunir para a guerra. Aqui já estão em guerra, tá? Em guerra. Agora, lembra que nesse espaço, nesse trajeto da sexta trombeta da sexta taça até a sétima taça, há um espaço, há um espaço entre eles, a gente chama de o intervalo, né, que há entre a sexta para a sétima, tanto da trombeta como do selo, sempre houve um intervalo, né? Eu já falei sobre isso na aula passada. E nesse intervalo, enquanto essas nações estão se reunindo para a guerra, para a peleja, nesse período que está antes de derramar, porque enquanto eles estão, só para a gente ter ideia, que essa guerra, literalmente, ela vai ser narrada lá no capítulo 19, no capítulo 19, a partir do 11, vai ser narrada o desfecho dessa guerra. Mas aqui nós estamos vendo hoje, nessa sétima trombeta que nós vamos entrar agora, na sétima taça, nós vamos ver agora que depois desse intervalo, que nesse intervalo nós vamos estudar o capítulo 17, o capítulo 18 e parte do 19, que vai estar dentro desse intervalo, né? Agora capítulo 16, versículo 17, que é a sétima trombeta, literalmente. E agora vai começar o que nós vamos entrar hoje, é a taça, a sétima e última taça da ira de Deus. Versículo 17 do 16. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. No ar. Então isso significa que vai atingir toda a humanidade. Essa taça foi derramada no ar. E saiu grande voz do templo. Veja que, vamos voltar aqui só para a gente entender, o templo, nessas alturas, está vazio. Só quem está lá, essa grande voz, é de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que quando foi para os anjos derramar, lá no capítulo 15, versículo 8, diz assim, e o templo encheu de fumaça. Não, só para os 6 para a gente entender. E os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro, resplandecente e cingido com um cinto de ouro pelo peito. Versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse a 7 pragas dos 7 anjos. Então veja aqui que ninguém podia entrar no templo. Então essa voz que saiu do templo, quem está falando é o próprio Senhor Jesus. No próprio capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó, e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então veja que o templo está vazio. Porém, o trono de Deus, Jesus, e o Senhor Deus, ele continua no templo, continua no seu trono, sentado aonde, né? A gente vai ver mais na frente que os 7 animais continuam lá. Mas o templo, que esses anjos que estão derramando as taças da ira de Deus, eles saíram do quê? Do altar de incenso. Esses anjos, ele faz o quê? O papel de sacerdote. Eles saíram para derramar. E o templo encheu de fumaça da glória de Deus, porém ninguém podia entrar no templo. Mas o Senhor Jesus está falando de dentro do templo sagrado que está no céu. Então veja que essa grande voz é do Senhor Jesus. Por 2 vezes está confirmado. Vamos repetir aqui o versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono
dizendo. Então saiu do templo do céu e do trono de Deus. Essa voz é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nisso não tem dúvida, porque saiu do templo e do trono. Quem senta no trono, no céu, é o nosso Senhor, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que senta no trono, né? Louvado seja Deus por isso. Então veja que saiu do trono dizendo, está feito. Essa questão de estar feito, aqui, nós falamos que aqui, esse período agora, os santos já estão na glória. Mas esse está feito, eu falei rapidinho da outra vez, nós vamos entrar agora com mais detalhe. Quando Jesus consumou a obra de salvação na terra, quando ele consumou a obra de salvação, ele diz, qual foi as palavras que ele diz? Está consumado. Nós vamos ver isso agora, lá no João, se você quiser acompanhar, ou então só ouça. Capítulo 19, versículo 28 a 30. Eu peguei esses 28 a 30 para a gente entender o que o Senhor Jesus está dizendo. Depois, vírgula, né? Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede, né? Então veja, depois que Jesus fez tudo relacionado à salvação da humanidade, o preço pago do resgate do homem, né? De salvação. Depois que ele, sabendo ele que já tinha cumprido toda a Escritura, está no singular, que a Escritura, né? Uma só, que Jesus, como eu sempre falo, o Novo Testamento é o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo de todas as Escrituras. E o Apocalipse é a consumação, é o fim do cumprimento, que aqui ele cumpriu toda a Escritura referente à questão da salvação, do resgate do homem para a salvação, né? Então ele cumpriu toda a Escritura e diz, tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Então, a última coisa que faltava para cumprir todas as Escrituras do seu sacrifício pela humanidade foi ele beber vinagre no lugar de água, né? Aí ele disse, está consumado. E nesse momento ele entrega o Espírito a Deus. Então, por isso que eu falo, no Novo Testamento há 3 ciclos de tempo que Jesus consome. Aqui está feito o quê? O fim do período da grande tribulação. Aqui encerra o período de 7 anos de reinado de Satanás. Aqui esse está feito, que é a última taça da ira de Deus, sem mistura, que é derramado sobre a terra. Essa última taça do juízo total de Deus na terra, para resgatar o quê? Agora tomar de Satanás o direito que ele tinha de reinar dos reinos do mundo, sobre as pessoas, porque Satanás, ele reina, mas ele não é rei por excelência. Ele usurpou desde Adão, desde o tempo de Adão, e ele vem, então, interferindo na obra de Deus. Mas aqui esse está feito é a consumação desse resgate. Por isso que nós vamos ver isso no capítulo 18, 19, lá no 17, 18 e 19, nós vamos ver a queda total da grande Babilônia, a prostituição do mundo, tudo. Nós vamos ver isso aqui, né? Eu vou dar continuidade. Vamos ainda só falar o outro restante, depois nós vamos repetir tudo isso lá no capítulo 21. Lá no capítulo de Apocalipse 21, versículos 5 e 6, tem outra consumação, outro término, outra etapa terminada, que diz assim, e o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais,
está cumprido. Aqui ele encerra tudo que se refere à humanidade na terra. Esse está cumprido lá no capítulo 21, ele está aí ele conclui todas as coisas. A partir daí, então, nós já vamos viver a eternidade com Cristo, onde o material que começou com a queda, começou com o pecado de Adão, com a transgressão de Adão, encerra aqui. Aí entra-se a eternidade para todo sempre. Eternidade não tem começo nem fim, é eternamente, né? Então eu só estou citando isso aqui, nós vamos chegar lá, nós vamos estudar ainda isso. Então são essas 3 etapas no Novo Testamento que vai cumprir. Aí é o que eu sempre digo, eu vou dizer isso quando chegar lá de novo. O globo da Terra físico deu o seu giro completo e chegou no final, né? Aí entra, tudo que é físico desaparece e entra o espiritual. E volta o plano original que Deus sonhou para nós, que é Ele sendo nosso Senhor, Ele dá tudo para nós. Que Adão, antes do pecado, ele não precisava trabalhar para comer, não precisava, ele só tinha boa vida, ganhava tudo pronto da mão do nosso Senhor Jesus. O pecado veio, entrou o trabalho, entrou as dificuldades, entrou tudo, né? Mas antes do pecado não havia. Aí nós vamos viver eternamente nessa vida de viver com o nosso Senhor sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de dificuldade, sem trabalho, sem nada. Viver somente adorando o Senhor na eternidade. Porque o louvor, a adoração vai ser tão grande dentro do coração dos homens, né, das pessoas, de tudo. Vai ser tão grande que você vai viver adorando, sim, vai ser, a vida vai ser natural adorando o Senhor. De tão grande bênção, de que não tem palavras para explicar. Porque muitas vezes, se a gente falar assim, que vai viver adorando a eternidade, alguém pode pensar, nossa, mas a gente vai ficar cansado de dar glória a Deus, vai estar cansado. Não, isso vai brotar, vai fluir como rios de água, como água pura, vai nascer assim naturalmente do ser humano, o ser humano eterno, na eternidade. Isso vai fluir naturalmente, porque aquilo vai fazer parte da nossa vida, né? Vamos dar continuidade aqui. Versículo 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto sobre a terra. Tão grande terremoto. Então veja que, olha, lá no Apocalipse 11, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu peguei esse versículo aqui. Apocalipse 11, versículo 12 e 13, a gente, depois que o sexto anjo abriu, tocou a trombeta, houve um grande terremoto. Esse grande terremoto sobre a cidade de Jerusalém, que matou 7.000 pessoas. Lá está dizendo, 7.000 pessoas. Aliás, perdão, não foi na última trombeta. É quando terminou o testemunho das 2 testemunhas. Quando findou os 1.260 dias, né? Vamos, só pra gente ver direitinho. 11, 12 e 13. Vou ler só porque a gente, às vezes, a memória pula pra outra coisa. Ó, e ouviram isso aqui no final. Lembra que as 2 testemunhas, o povo de Deus, o povo do Altíssimo, permaneceu na terra durante 1.260 dias. Nós falamos muito isso na penúltima aula, né? Atrás, né? Nós falamos muito sobre isso, que o tempo do povo santo na terra foi de 1.260 dias, daquela igreja que foi arrebatada lá no capítulo 14, que Jesus veio às nuvens e colheu aquela igreja. Então foi 1.260 dias. A prova disso está nas 2 testemunhas que eles pregaram, que a Bíblia diz assim, ó, só pra gente lembrar, o versículo 11, 3 diz: darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. Agora, lá no versículo 7 diz assim, ó, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e a matará. Então veja que eles mataram, eles permaneceram, nós estudamos isso no capítulo 11, 3 dias e meio morto, e eles festejaram. Depois o Espírito de Deus tomou as 2 testemunhas, o momento que eles sobem, né? Aí é que eu vou ler agora no versículo 12.
E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem. Lembra lá na vindima, né? Esse é o momento, o fim dos 1260 dias. Também é o fim da grande perseguição dos crentes, porque aí não tem mais crente na terra. Por isso que as taças, quando é derramado, ele já encerrou esse período de 1260 dias, ou de 3 anos e meio. É aquele período, aquele acréscimo de tempo que Daniel profetiza lá no capítulo 12, né? Que nós explicamos, não vou entrar nesse detalhe. Então veja, viu subir cá e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Versículo 13, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu o quê? A 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Então veja que esses que deram glória ao Deus do céu, nesse momento, eles ainda alcançou a salvação, porque sempre o Senhor nunca fechou a oportunidade para aqueles que se arrependem, né? A gente vê isso durante todo o livro do Apocalipse. Mesmo nesse período aqui, que nós estamos estudando agora, que não tem misericórdia sobre o juízo de Deus na terra, ainda assim, quando Jesus vir nas nuvens, que nós vamos ler isso lá no capítulo 19, quando ele vir nas nuvens, que vai exatamente por fim nisso aqui, vai concluir esse estudo de hoje, que vai estar narrado lá, ainda aqueles que veem o Senhor Jesus e vão reconhecê-lo como o Senhor, ainda haverá salvação. Por isso que, para entrada para o milênio, vai existir pessoas que vão entrar como nós estamos aqui. É aqueles que não vão passar pela morte física. Eles vão confessar o Senhor no último momento. Que a partir de Jesus, quando ele vem, que ele toma o reino de Satanás, que mata com a espada da sua boca e chama os abutres da terra, as aves do céu, para comer os cadáveres, nós vamos ver lá no capítulo 19, que é exatamente o momento em que, dessa guerra que está narrando aqui, né? Que estão no Armagedon, ajuntado lá, todos presos no Armagedon, lá reunido, né, ajuntado. Eles estão reunidos para guerrear. E nesse momento, com o sopro da boca de Jesus, ele vai matar toda aquela multidão de pessoas que estão ali para guerrear, né? Vamos dar continuidade. Então, um grande... Eu estou no 18, só para a gente não se perder, tá? Eu acabei de ler 11, 12, 13, para confirmar que é 7.000 pessoas. Nesse aqui, é a totalidade que vai cair. Esse período desse terremoto é o momento que está narrado, o momento do confronto final da guerra, né? Que as nações estão em guerra nesse momento. Eles estão em guerra, né? Só que esse momento que nós estamos narrando, esse momento que a grande voz do céu, né? E esse grande terremoto vem, é o momento do sopro. Eu vejo isso claramente. O momento que Jesus vem no seu cavalo branco, né? A hora que ele sopra com a sua boca, com a sua espada que sai da boca, que é a palavra dele, todas as ilhas, nações, montes, tudo cai por terra. Vamos dar continuidade aqui. E houve voz e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Versículo 19. E a grande cidade, essa grande cidade aqui é a cidade de Jerusalém, fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia lembrou-se Deus, da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. Sabe o que é 1 talento? É em torno de 35 quilos. Agora veja uma pedra que cai do céu sobre os homens, uma pedra de 35 quilos. Uma pedra de 1 quilo, de meio quilo, se cair na cabeça de alguém, já mata, né?
Imagina uma pedra de 35 quilos que cair sobre. Vai cair do céu essas pedras, né? Pedra vou ler o 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de um talento, que corresponde a 35 quilos, aproximadamente. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, por causa da sua praga, porque era muito grande, muito grande. Agora vamos lá ver a narrativa desse período aqui que nós estamos vendo, porque aqui essa última taça, ela foi derramada, mas a narrativa dessa taça, o acontecimento dessa grande guerra, está aqui no 19, ó. Porque nós temos esse intervalo de tempo, nós vamos ver aqui no 19, eu vou ler a partir do 19, vou ver o 15, vamos ver o 15 e o 19 em diante. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 15. Depois nós vamos para o 19. E da sua boca saiu uma aguda espada. Para quem está acompanhando, ou quem não tem conhecimento disso aqui, eu não estou falando exatamente desse período, exatamente, todo o contexto, porque nós vamos estudar no capítulo 19. Então aqui nós estamos vendo que é o período que Jesus vem. Veja, a partir do 11, você vai ver que e vi no céu aberto. Aqui é uma narração do anjo. Quem está narrando esses acontecimentos aqui são um dos anjos que tem as 7 taças da praga, da ira de Deus. Então, por isso que aqui nós estamos vendo agora a narrativa. Aqui nós vamos ver a narrativa dos acontecimentos. Porque literalmente o acontecimento dessa 7ª taça está aqui onde nós estamos tendo, a partir do 11 até o 21. Aqui está a narrativa do desfecho dessa grande batalha, das nações reunidas no vale do Armagedon ou do Meguido, né, que está em Israel, que eles vão se reunir, onde os reis da terra vão se reunir lá para fazer guerra. Então veja, nesse momento que eles estão reunidos, vai haver quando o Senhor Jesus vem no seu cavalo branco para guerrear, só com o sopro da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Porque o Senhor Jesus não vai descer com espada igual qualquer um humano na guerra, não. Ele não precisa disso. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra que sai da boca dele, não vou entrar muito nesse detalhe, eu já falei muito sobre isso, e vou voltar a falar quando chegar aqui, né? A palavra que sai da boca dele é a espada que mata, né? Eu sempre que falo nesse texto aqui, eu lembro aquela passagem lá de quando Judas traiu Jesus, que ele foi lá ele estava no horto, que chegou lá, ele perguntou, a quem buscais? Ele falou assim, a Jesus de Nazaré. Quando ele fala, sou eu, todos caem por terra, porque a palavra saiu com autoridade, saiu como espada da boca dele, saiu como espada. Aí todos caíram para trás, aí Jesus maneirou e falou assim, sou eu a quem buscais. Aí ele, né, lembra que todos aqueles acontecimentos. Então aqui, Jesus não vai precisar descer igual o homem com espada guerreando. Isso, ele vai somente usar a palavra, a espada. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O que nós vimos lá no 17? Nós estudamos no capítulo 17, versículo 19 e 20. O que nós, lá na vindima, né, que nós vimos lá, ó. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. E essas uvas são a raça humana rebelde, né? A vinha da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o seu lagar foi pisado fora da cidade. Saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. E pelo espaço de 1.600 estádios, ou seja,
em torno de 300 a 360 quilômetros de sangue. Freio dos cavalos da altura de aproximadamente 1 metro e meio, metro e pouco de altura de sangue. Virou um mar de sangue das nações. Porque ele pisou o lagar da ira. Aqui está dizendo que ele pisou o lagar da ira. Lá em Isaías, esse aí nós vamos ler de novo, vai ter problema quando chegar aqui. 63, 3, diz que ele vem com as vestes salpicadas de sangue, que ele pisou sozinho o lagar da ira. Porque essa guerra, ela não é guerra com espada. O Senhor Todo-Poderoso só vai usar a boca, a palavra, e todos vão estar mortos, né? Todos vão estar mortos. Eu creio que além de estar morto, é a espada do próprio inimigo, um contra o outro, e vai derramar sangue, e o sangue vai dar até a altura dos freios dos cavalos, aproximadamente 1 metro e pouco de altura de sangue, com espaço de, vamos supor, de 296 quilômetros. É um mar de sangue, né? Aí vamos ver. Agora eu vou ler o 19, para a gente ver o que vai acontecer com as nações. Estou no capítulo 19, eu estou narrando esse período da guerra. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. O que está acontecendo lá? Estão todos, os espíritos malignos que era do dragão, do falso profeta, reuniram todos aqueles. O Eufrates secou-se, abriu lugar, né, para todos passarem e se reunirem no Armagedon. Aqui, no 18, está narrando esse desfecho dessa guerra. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Versículo 11 até o 15 aqui, né? Que ele tá esse é Jesus, que está sobre o cavalo. Então, os reis da terra estão reunidos para guerrear contra quem? Contra o Senhor Jesus e seu exército, né? O versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Lembrando que o lago de fogo, hoje, ainda não foi inaugurado. Ele está sendo preparado para a eternidade das nações ímpias, que não receberam Jesus Cristo, que não tem sorte na salvação. Então, esse lago de fogo, quem vai inaugurar o lago de fogo hoje, segundo a palavra de Deus, as almas que morrem sem Cristo estão no inferno, o Hades, né? Como é falado no grego, no hebraico como Sheol, né? É chamado mesmo, significa inferno. Então as almas estão lá. Eu dou esse exemplo para as pessoas entenderem, é aqueles que já estão condenados, mas ainda não estão presos, né? Aguardando o quê? O último julgamento para o presídio, né? Que a gente chama assim. Pelo menos lá em Brasília chama de presídio, aqui eu não sei como é que chama. Mas aqueles que estão presos, aguardando o julgamento e são condenados e já vão para cumprir pena. Aqui, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Eles já estão condenados, porém ainda não foi julgado. Eles vão ser julgados no grande trono branco. Quando terminar o milênio, né? Depois que Satanás vai ser preso e Cristo vai reinar, né, na terra durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto por um período curto, ele vai novamente enganar as nações. Depois disso vai acontecer o grande juízo, que é o grande trono branco, onde dali todos aqueles que não forem achados no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo. Mas aqui, a besta e o falso profeta já vão, durante o período do milênio de Cristo na terra, eles já estão no lago de fogo, né? Satanás, quando terminar, ele vai ser preso, mas não vai ser jogado no lago ainda. Ele vai ser jogado no lago de fogo no final de tudo, né? Então veja, aqui ó, vou ler de novo o 20. E a besta
foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, não teve nem tempo de morrer a morte física, vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estavam assentados sobre o cavalo, e todas as aves do céu se fartaram com as suas carnes. Agora eu vou ler, aqui, voltando aqui, o versículo 17, desse mesmo capítulo, dizendo como vai ser a ceia do grande Deus, que via assim, ó. E vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então veja aqui que todos esses mortos que vão ser mortos pela espada da boca, estão reunidos lá no Armagedon, naquele vale, eles vão morrer. E quem vai comer a carne dos cadáveres vai ser as aves do céu, por ordem do anjo que está sobre o sol, que vai ordenar, né? E acontece que a besta e o falso profeta já vão ser lançados vivos, e os outros que morreram, todos os que morreram, né, eles vão então continuar no lugar dos mortos, onde todos que morrem sem Cristo, até o grande julgamento. E depois, lá no capítulo 20, nós vamos ver que eles vão ressuscitar para enfrentar o grande tribunal, e de lá serão encaminhados para o grande lago de fogo. Louvado seja Deus. Então aqui conclui essa primeira parte, né? Nós vamos ver, como eu expliquei para os irmãos não se perderem, por isso que a narrativa desse acontecimento, dessa sétima taça, está no 19. Porque nesse intervalo vai narrar aqui o 17, vai fazer uma narrativa. Olha, só para você ter ideia, acompanhar o raciocínio, capítulo 17, Apocalipse aqui, ó, tá dizendo: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou-me. Então veja que aqui as 7 taças é o final de tudo. Aqui nós estamos lendo aqui no 16, aqui conclui, mas o acontecimento de tudo que está falando aqui, é como se fosse introduzindo o assunto, vai ser lá no 19. Nós vamos ver aqui a partir do próximo estudo, o 17, nós vamos ver o 18, vai ser só o lamento das nações. E a grande Babilônia, como diz aqui no versículo 19, cair a cidade das nações, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Aí, aqui bem na frente, quem está com a Bíblia aberta já pode ver aí na frente. No 17, versículo 5, diz assim, ó: e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, e abominações da terra. Então, essa grande Babilônia aqui é tudo aquilo que é relacionado ao pecado, ao glamour, à bebedeira, às festas, às orgias, tudo que Satanás dá prazer para o homem é chamado dessa grande Babilônia, a grande prostituta, né? Nós vamos estudar isso no capítulo 17, que vai ser o lamento, vai ver o lamento das nações, porque tudo agora perdeu a graça, porque o Senhor Jesus já está resgatando, tomando, agora está destruindo tudo que era, todo o sabor do pecado, por assim dizer, né? Ele destrói, porque acabou. O Senhor Jesus, quando ele destrói o falso profeta, a besta que enganava, que usava poderes, milagres, maravilhas diabólicos para enganar as nações, tudo isso agora perdeu a graça, porque o Senhor Jesus já derrotou, arrancou, jogou por terra, destruiu essa grande Babilônia. Nós vamos estudar na próxima aula sobre esse acontecimento.